Seu coração acelera e você não sabe explicar o motivo. Não é o que está acontecendo lá fora, é o que está acontecendo dentro de você. Existe um momento muito específico, quase invisível, em que tudo começa. Um pensamento surge, você acredita nele sem perceber, e de repente seu corpo já está reagindo como se algo estivesse fora de controle. Respiração curta, tensão no peito, mente inquieta, e quanto mais você tenta controlar isso, mais parece escapar. Agora presta atenção nisso. O problema não é sentir. O problema é não entender o que está acontecendo enquanto você sente. A maioria das pessoas tenta calar a ansiedade lutando contra ela. Os estoicos fazem o oposto. Eles observam, interpretam e reposicionam. Não é sobre eliminar o que você sente, é sobre não ser dominado por isso. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele escreve sobre a importância de se preparar para os encontros do dia e manter a mente firme diante das reações internas. Isso muda tudo, porque quando você entende o mecanismo, você para de reagir no automático. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Não teoria, prática, direta, aplicável. Só que existe algo que quase ninguém percebe. Antes da ansiedade crescer, existe um ponto de silêncio. E é ali que tudo pode ser transformado. O silêncio. Antes do caos. Existe um intervalo muito curto entre o momento em que algo acontece e o momento em que você começa a se sentir ansioso. Esse intervalo é tão rápido que a maioria das pessoas nem percebe. Mas ele está lá, e é nesse espaço que mora o controle que você acha que não tem. Antes do pensamento ganhar força, existe um instante neutro, sem medo, sem tensão, sem insegurança, só presença. O problema é que você foi condicionado a preencher esse espaço imediatamente com interpretação. Você não observa, você reage. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E esse julgamento acontece exatamente nesse ponto invisível. Quando você não percebe esse momento, você perde a chance de escolher como interpretar. E quando perde essa escolha, você entrega o controle. Agora imagina o contrário. Você começa a notar esse silêncio. Começa a desacelerar a reação. Em vez de aceitar o primeiro impulso, você observa. Esse pequeno ajuste muda completamente a forma como seu corpo responde. O coração desacelera, porque a mente não entrou em alerta automático. Mas existe algo que sabota esse processo. Algo que faz você acreditar que precisa reagir rápido, sentir rápido, decidir rápido. E é isso que mantém a ansiedade ativa o tempo todo. A ilusão da urgência emocional. Existe uma mentira silenciosa que governa a sua mente sem que você perceba. A sensação de que tudo precisa ser resolvido agora, que você precisa reagir imediatamente ao que sente, que não há tempo para pensar, apenas para agir. E é exatamente isso que alimenta a ansiedade. A urgência emocional não vem da realidade. Ela é criada pela forma como você interpreta o momento. Seu cérebro trata pensamentos como acontecimentos reais. Um cenário imaginado ativa as mesmas respostas físicas de um perigo concreto. O coração acelera, a respiração encurta, o corpo entra em alerta. Tudo isso sem que nada tenha realmente acontecido. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, Carta 13, que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é aqui que isso se revela com clareza. A mente cria uma pressão falsa, como se você estivesse atrasado para resolver algo que nem existe ainda. E você acredita. Quando você sente que precisa responder rápido, decidir rápido, aliviar rápido, você perde a capacidade de observar. Você entra em modo automático. E no automático, a insegurança sempre vence, porque ela se alimenta da falta de clareza. Agora observa o que acontece quando você interrompe esse padrão. Quando surge a sensação de urgência e, ao invés de reagir, você desacelera, você respira,
observa, não toma nenhuma decisão imediata. Esse simples atraso já quebra o ciclo. O corpo começa a entender que não há ameaça real. A mente perde força. Mas existe um problema ainda mais profundo. Mesmo quando não há urgência, sua mente continua criando cenários. Ela tenta prever, controlar, evitar. E sem perceber, você começa a confiar em pensamentos que nunca foram testados. É aqui que a maioria das pessoas se perde completamente. O hábito de não confiar no primeiro pensamento. O primeiro pensamento quase nunca é verdadeiro. Ele é rápido, automático e carregado de medo, julgamento ou insegurança. Mesmo assim, você acredita nele como se fosse um fato. E é exatamente aqui que a ansiedade ganha força. A mente não foi feita para dizer a verdade. Ela foi feita para proteger. E para proteger, ela exagera, distorce, antecipa. Um simples silêncio de alguém vira rejeição. Um atraso vira problema. Um olhar vira julgamento. Tudo isso acontece em segundos. E você aceita sem questionar. Epicteto ensinava que o primeiro impacto não depende de nós, mas o que fazemos com ele depende totalmente. Esse é o ponto que muda tudo. Você não controla o pensamento inicial, mas controla a continuidade dele. Agora presta atenção nisso. Toda vez que você acredita no primeiro pensamento, você está entregando sua estabilidade emocional para algo que nem foi verificado. É como reagir a uma história que você mesmo inventou. O estoico não tenta impedir o pensamento de surgir. Ele cria o hábito de duvidar dele. Ele observa e pergunta: isso é um fato ou uma interpretação? Isso está acontecendo agora ou é apenas uma projeção? Esse simples questionamento cria espaço. E nesse espaço, a emoção perde intensidade. O coração desacelera, porque a mente não encontrou confirmação para o alarme que tentou disparar. Mas existe um padrão ainda mais profundo que sustenta esses pensamentos. Algo que faz você sentir que precisa manter uma versão de si o tempo inteiro. E é isso que começa a gerar um tipo diferente de cansaço, mais silencioso, mais constante. A fadiga de ser você o tempo todo. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da tentativa constante de sustentar uma versão de si mesmo o tempo inteiro. Você tenta parecer seguro, tenta parecer forte, tenta não demonstrar dúvida. E sem perceber, isso vira um peso. A insegurança não nasce apenas do medo de errar. Ela nasce da pressão de ter que manter uma imagem. Você começa a vigiar cada palavra, cada reação, cada atitude. Não para viver melhor, mas para não falhar diante dos outros. E quanto mais você tenta controlar como é visto, mais perde o controle de como se sente. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 5, que devemos viver de acordo com nossa natureza e não como atores em busca de aprovação. Quando você tenta sustentar um personagem, você se distancia de si mesmo, e esse afastamento gera tensão interna constante. Agora observa isso. Quando você acredita que precisa ser algo o tempo inteiro, qualquer pequena falha vira ameaça. Qualquer erro parece maior do que realmente é. O coração acelera porque você não está apenas vivendo. Você está se defendendo de uma imagem que criou. O estoico não tenta ser perfeito. Ele aceita ser humano. Ele entende que não precisa manter uma performance para existir com dignidade. E quando essa pressão diminui, algo muda imediatamente. A mente desacelera, o corpo relaxa, a insegurança perde força. Mas existe um fator ainda mais direto que mantém essa pressão ativa. Algo que faz você medir seu valor com base na reação dos outros. E isso cria um ciclo ainda mais perigoso. O desconforto de não ser validado. Existe um incômodo silencioso que aparece quando você não recebe a reação que esperava. Um olhar que não veio, uma resposta que demora, um reconhecimento que não acontece. E, sem perceber, isso começa a afetar a forma como você se sente sobre si mesmo.
A insegurança cresce quando você depende da validação externa para se sentir estável. Você começa a medir seu valor pela aprovação dos outros. E isso é um jogo impossível de vencer, porque você nunca controla totalmente como será percebido. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a opinião dos outros é algo fora do nosso controle e, por isso, não deve governar nossa paz. Quando você entende isso de verdade, algo muda. Você para de buscar confirmação e começa a construir solidez interna. Agora, observa o que acontece quando você não é validado. Sua mente tenta preencher o vazio com interpretações. Fiz algo errado, não fui suficiente, deveria ter feito diferente. E essas interpretações geram tensão. O coração acelera não pelo fato em si, mas pelo significado que você criou. O estoico treina uma habilidade rara. Ele não rejeita a opinião dos outros, mas também não depende dela. Ele observa, filtra e decide o que merece ser levado em consideração. Isso cria uma estabilidade que não oscila a cada reação externa. Quando você deixa de precisar da aprovação constante, você libera energia mental. E essa energia começa a reorganizar algo ainda mais profundo. Porque, no fundo, não é só a opinião dos outros que te afeta, é a forma como sua própria mente conduz o seu corpo. O corpo como refém da mente. Seu corpo não está reagindo ao mundo, ele está reagindo aos seus pensamentos. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. A ansiedade não começa no corpo, ela começa na interpretação que a mente faz. Um pensamento surge, a mente interpreta como ameaça, e o corpo responde como se estivesse em perigo real. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem. Tudo isso sem que nada tenha acontecido de fato. E então você olha para o corpo e acredita que algo está errado, quando na verdade ele só está obedecendo. Epicteto ensinava que devemos observar nossas impressões antes de aceitá-las. Porque no momento em que você aceita um pensamento como verdade, o corpo já começa a reagir automaticamente. E quanto mais você tenta controlar o corpo, sem entender a mente, mais preso você fica nesse ciclo. Agora, observa isso com clareza. Quando você sente ansiedade, sua primeira reação é tentar aliviar o sintoma. Respirar melhor, se distrair, fugir da sensação. Isso até pode ajudar momentaneamente, mas não resolve a origem, porque o comando continua vindo da mente. O estoico faz diferente. Ele não começa pelo corpo, ele começa pela interpretação. Ele questiona o pensamento antes que ele se torne uma reação física. E quando esse padrão muda, o corpo naturalmente acompanha. O coração desacelera não porque você forçou, mas porque não houve motivo real para acelerar. Mas existe uma raiz ainda mais profunda por trás desses pensamentos. Um impulso constante de tentar controlar tudo, prever tudo, evitar qualquer possibilidade de erro. E é exatamente isso que mantém a ansiedade ativa. A ansiedade como tentativa de controle. A ansiedade não é descontrole. Ela é excesso de controle. É a tentativa constante de prever, ajustar e evitar tudo o que pode dar errado. E quanto mais você tenta controlar, mais percebe que não consegue. E é aí que o coração dispara. Você não está ansioso porque é fraco. Você está ansioso porque está tentando assumir responsabilidades que não são suas. Controlar o que os outros pensam, o que vai acontecer amanhã, como tudo deve sair perfeito. Isso não é controle. Isso é sobrecarga. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Quando você mistura essas duas categorias, você cria tensão interna constante. Porque você começa a agir como se tivesse poder sobre aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Agora observa isso. Sempre que você tenta garantir um resultado antes que ele aconteça, sua mente entra em estado de alerta. Ela tenta calcular todas as possibilidades, prever todos os erros
evitar qualquer desconforto. E isso nunca termina, porque o futuro nunca está completamente definido. O estoico faz um corte claro. Ele foca apenas no que pode ser feito agora. A ação, a intenção, a postura. O resto ele aceita como parte da realidade. E quando essa divisão fica clara, algo muda imediatamente. A mente para de tentar controlar o impossível. O corpo sai do estado de vigilância, mas existe um padrão que mantém esse ciclo ativo mesmo quando você tenta mudar. Um hábito silencioso que faz sua mente voltar sempre para o pior cenário possível. O vício em antecipar problemas. Sua mente aprendeu a viver no futuro, não no futuro real, mas em versões distorcidas dele. Cenários que ainda não aconteceram, mas que já estão sendo tratados como ameaça. E quanto mais você antecipa, mais seu corpo reage como se estivesse dentro desses cenários. Isso vira um hábito, um vício silencioso. Você começa a pensar que está se preparando, quando na verdade está se desgastando. Cada possibilidade negativa ganha espaço. Cada erro imaginado vira um peso emocional antes mesmo de existir. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, Carta 13, que aquele que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não está lidando com a realidade. Está lidando com projeções que nunca foram testadas. Agora observa o padrão. Você tenta prever para evitar dor. Mas quanto mais prevê, mais amplia a dor. Porque a mente não diferencia a imaginação de experiência real. Ela reage da mesma forma, e isso mantém seu coração em constante estado de alerta. O estoico rompe esse ciclo com um princípio simples e poderoso. Ele não elimina o pensamento sobre o futuro. Ele limita o espaço que esse pensamento ocupa. Ele não permite que a antecipação domine o presente. Quando você começa a perceber que a maioria dos cenários que você imagina nunca acontece, algo muda. A mente desacelera, o corpo acompanha e a ansiedade perde combustível. Mas existe uma resistência ainda mais profunda que sustenta tudo isso. Mesmo quando nada está acontecendo, sua mente evita permanecer no presente, e isso mantém o ciclo ativo, a resistência invisível ao presente. Existe um motivo pelo qual sua mente não consegue ficar no agora. Não é falta de foco, é resistência. O presente parece simples demais para a mente que se acostumou com estímulo, preocupação e antecipação. Ficar no agora exige encarar o que está aqui, sem distração, sem fuga. E isso incomoda. Quando você não está pensando no futuro, nem revivendo o passado, sobra apenas o momento atual. E para muita gente, esse espaço parece vazio, lento, até desconfortável. Então, a mente faz o que aprendeu a fazer. Ela foge, cria pensamentos, puxa preocupações, inventa cenários. Qualquer coisa para não permanecer. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, que a vida de cada um é o que acontece no momento presente. Nada além disso, mas aceitar isso exige disciplina. Porque o presente não oferece garantias, apenas realidade. Agora observa isso com clareza. Sempre que você se sente ansioso, sem motivo aparente, existe uma grande chance de você não estar no presente. Você está tentando resolver algo que não está acontecendo agora, e isso cria tensão constante. O estoico treina a permanência. Ele traz a atenção de volta repetidas vezes até que o agora deixe de ser desconfortável e se torne suficiente. E quando isso acontece, a mente perde a necessidade de fugir. O coração desacelera porque não há ameaça sendo construída. Mas ainda existe um padrão que distorce completamente a forma como você interpreta o mundo. Um filtro que faz tudo parecer mais pessoal do que realmente é. O peso de levar tudo. Para o pessoal. Existe um filtro invisível que distorce a realidade. Você começa a interpretar tudo como se fosse sobre você. Um silêncio
vira rejeição. Uma resposta curta vira desinteresse. Uma expressão neutra vira julgamento. E, sem perceber, você transforma acontecimentos neutros em ameaças pessoais. Isso não acontece porque o mundo está contra você. Acontece porque sua mente tenta dar significado rápido para tudo. E o caminho mais automático é colocar você no centro da interpretação. Só que isso tem um custo alto. Cada pequena interação passa a carregar um peso emocional desproporcional. Epicteto ensinava que quando alguém age de determinada forma, ele está seguindo a própria visão de mundo, não uma intenção direcionada a você. Quando você entende isso, algo muda. Você para de absorver tudo como ataque e começa a enxergar com mais clareza. Agora, observa o padrão. Quanto mais você leva para o pessoal, mais sua mente entra em estado de defesa. Você tenta se proteger, justificar, reagir. E isso mantém o corpo em tensão constante. O coração acelera não pelo que aconteceu, mas pelo significado que você atribuiu. O estoico faz um ajuste simples, mas profundo. Ele separa o que é fato do que é interpretação. Ele não assume intenção sem evidência. Ele observa antes de reagir. E isso reduz drasticamente o peso emocional das situações. Quando você deixa de ser o centro de tudo, o mundo fica mais leve. As situações perdem intensidade, a mente desacelera, mas ainda existe um ponto mais profundo que sustenta essa reação. Não é só sobre interpretar errado, é sobre evitar sentir o que surge. O medo de sentir, ao invés de sentir. Existe algo mais profundo do que a própria ansiedade. O medo da ansiedade. Você não reage apenas ao que sente, você reage ao que pode sentir. E isso cria um ciclo silencioso que intensifica tudo. Quando surge qualquer desconforto, sua primeira tentativa é eliminar aquilo rapidamente. Distrair, evitar, controlar. Só que, ao fazer isso, você envia um sinal claro para a mente. Isso é perigoso. E quanto mais você tenta fugir da sensação, mais forte ela volta. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 13, que aquilo que tememos perde força quando é enfrentado diretamente. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Enfrentar não significa lutar, significa permitir. Agora observa isso. Quando você sente o coração acelerar e tenta impedir, a tensão aumenta. Quando você tenta não pensar, os pensamentos se multiplicam. Porque a resistência alimenta exatamente aquilo que você quer eliminar. O estoico não foge da sensação. Ele a observa sem julgamento. Ele permite que ela exista sem tentar corrigir imediatamente. E ao fazer isso, algo muda. A emoção começa a perder intensidade porque não encontra resistência para se sustentar. Você percebe que sentir não é o problema. O problema é o medo do que você acha que vai acontecer se sentir. E quando esse medo diminui, o corpo responde diferente. A respiração estabiliza. A mente desacelera. Mas ainda existe um padrão que mantém essa luta constante. Uma expectativa silenciosa de que você deveria estar bem o tempo inteiro. E isso cria uma pressão ainda maior. A armadilha de querer estar sempre bem. Existe uma expectativa silenciosa que está sabotando sua tranquilidade. A ideia de que você deveria estar bem o tempo inteiro, calmo, o tempo todo, seguro em todas as situações. E toda vez que isso não acontece, você sente que algo está errado. Esse padrão cria uma pressão constante, porque qualquer desconforto passa a ser visto como falha, um sinal de que você não está no controle. E quanto mais você tenta manter um estado emocional perfeito, mais instável você se torna. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que a mente deve estar preparada para tudo, inclusive para o desconforto. Isso muda completamente a perspectiva, porque você deixa de lutar contra o que é natural e começa a aceitar como parte do processo. Agora observa isso com clareza.
Emoções variam, pensamentos mudam, sensações vêm e vão. Isso não é erro. Isso é funcionamento normal. O problema começa quando você transforma essas variações em algo que precisa ser corrigido imediatamente. O estoico não busca estar bem o tempo inteiro. Ele busca estabilidade diante da instabilidade. Ele entende que momentos difíceis fazem parte e não tenta eliminá-los. Ele atravessa. Quando você abandona a necessidade de estar sempre bem, algo muda, a pressão diminui, a mente para de entrar em alerta a cada desconforto e o coração deixa de reagir como se cada emoção fosse uma ameaça. Mas existe uma habilidade que sustenta tudo isso, uma capacidade que precisa ser treinada, não evitada. E é ela que define quem realmente desenvolve controle emocional. A força de permanecer em desconforto. Existe um ponto que separa quem vive reagindo de quem realmente desenvolve controle. A capacidade de permanecer no desconforto sem tentar escapar imediatamente. A maioria das pessoas não sofre apenas pelo que sente, sofre pela urgência de não sentir. Qualquer tensão precisa ser resolvida na hora. Qualquer incômodo precisa desaparecer rápido. E essa pressa impede o desenvolvimento de resistência emocional. Musônio Rufo ensinava que o desconforto não deve ser evitado, mas utilizado como treino, porque é nele que você descobre do que realmente é capaz. Quando você permanece, você aprende que aquela sensação não te destrói. Ela passa. Agora observa isso. Quando você não foge da sensação, algo diferente acontece. No início, o desconforto parece intenso, o corpo reage, a mente tenta puxar você para fora daquela experiência. Mas se você continua, sem lutar, sem fugir, a intensidade começa a cair. Você percebe que não precisava ter reagido tão rápido, que o desconforto não era um inimigo, mas um processo. E esse entendimento muda completamente a forma como você lida com a ansiedade. O estoico treina exatamente isso. Ele se expõe de forma consciente a pequenas doses de desconforto, não para sofrer, mas para se fortalecer. E quanto mais ele faz isso, menos ele teme o que sente. Quando você desenvolve essa habilidade, a insegurança perde força, porque você sabe que pode lidar com o que vier. O coração desacelera, não porque tudo está perfeito, mas porque você não precisa mais fugir. Mas ainda existe um ajuste final que transforma tudo isso em prática diária. Não é sobre esperar sentir calma, é sobre decidir agir com calma, mesmo quando ela não está presente. A calma. Como decisão, não como estado. A maioria das pessoas espera sentir calma para agir com calma. E esse é o erro. Porque, se você depende do estado emocional para agir, você nunca terá consistência. Emoções variam. Decisão permanece. Calma não é algo que acontece com você. É algo que você pratica, mesmo quando o corpo está agitado, mesmo quando a mente está acelerada. É uma escolha consciente de como responder, independentemente do que está sentindo naquele momento. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a mente pode permanecer intacta se não permitir que os acontecimentos externos a perturbem. Isso não significa ausência de emoção, significa domínio sobre a resposta. Agora observa isso. Você pode estar com o coração acelerado e ainda assim falar com clareza. Pode sentir insegurança e ainda assim agir com firmeza. Pode estar desconfortável e ainda assim manter postura. Isso é prática, não espera. O estoico não busca um estado ideal antes de agir. Ele age corretamente apesar do estado. E com o tempo, o próprio corpo começa a seguir esse padrão. A mente entende que não precisa entrar em alerta para tudo. Quando você começa a decidir suas respostas, ao invés de reagir automaticamente, algo muda profundamente. Você deixa de ser levado pelas emoções e passa a conduzi-las. E é aqui que tudo se encaixa. Porque no fim, não é sobre eliminar a ansiedade.
É sobre mudar completamente a forma como você se posiciona diante dela. Quando você para de lutar, você começa a vencer. Você passou a vida tentando controlar o que sente, tentando eliminar a ansiedade, evitar o desconforto, manter tudo sob controle. E quanto mais você tentou, mais percebeu que isso não funciona. Porque a luta constante é exatamente o que mantém tudo ativo. O ponto de virada não está em fazer mais força, está em mudar a forma como você se relaciona com o que sente. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 3, que a mente encontra paz quando aceita o que acontece e age com retidão no que depende dela. Essa é a base de tudo. Aceitar não é desistir. É parar de desperdiçar energia tentando controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Agora observa isso com clareza. Quando você para de resistir à ansiedade, ela perde a função. Quando você não tenta fugir do desconforto, ele deixa de te perseguir. Quando você não luta contra seus pensamentos, eles deixam de ter força. O que antes parecia um inimigo começa a se dissolver, porque não existe mais conflito interno sustentando aquilo. O estoico não vence porque elimina a dificuldade. Ele vence porque deixa de ser afetado por ela da mesma forma. Ele não reage no automático, ele escolhe. E no fim, é isso que muda tudo. Você não controla o que surge dentro de você, mas sempre controla a forma como responde. E quando essa resposta muda, sua vida muda junto. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, então não deixa isso parar aqui. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse é o tipo de conhecimento que, quando aplicado, muda completamente a forma como você vive. Comenta aqui embaixo qual desses pontos mais mexeu com você. Quando você coloca isso em palavras, você começa a consolidar a mudança. E se você conhece alguém que vive com a mente acelerada, compartilha esse vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de uma nova forma de enxergar o que está sentindo. Agora não adianta só entender. Escolhe um ponto e começa hoje. Porque clareza sem ação não transforma nada.